Boa noite a todos, que todos sejam bem-vindos à nossa aula. Vamos nos colocar à disposição do alto, em agradecimento aos nossos amigos espirituais, aos mentores da aula, os mentores que nos guiam também, e sempre com um pensamento de gratidão, pois a aula é um instrumento do alto, aonde a gente pode ter novas descobertas, ter novas visões sobre a vida, sobre quem somos e para onde nós vamos. Muito obrigado mais uma vez pela presença de todos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Vamos lá então, pessoal, seguindo nos estudos do livro Libertação. Hoje a gente vai para o capítulo 13, página 162 do arquivo em PDF, Convocação Familiar. Alcançando a grande residência em que Margarida descansava antes de nos instalarmos de novo junto à enferma, Gúbio, assistido agora pelo enorme respeito de Saldanha, dirigiu-lhe a palavra, examinando a oportunidade de conversarmos com o juiz e analisar a situação da filhinha de Jorge, ali refugiada. O magistrado residia com os parentes na ala central do vasto edifício de que Gabriel e a esposa usavam pequena dependência. Até então, não lhe havíamos atingido a zona domiciliar. É possível, informou o nosso instrutor, promovermos benéfica reunião, convocando alguns encarnados a possível ajuste. O juiz certamente dispõe de alguma peça em que possamos permanecer congregados por alguns minutos. Saldanha concordou através de monossílabos, ao modo do aprendiz que se vê na obrigação de aderir indiscriminadamente ao mestre. A noite é propícia, prosseguiu o instrutor prestativo e simples, e atravessamos os primeiros minutos da madrugada. Entramos respeitosos, mas confesso que o sono do magistrado não poderia ser tão calmo quanto desejaria, em virtude do grande número de entidades sofredoras que lhe batiam às portas internas. Algumas rogavam socorro em altos brados, a maioria reclamava justiça. Dispunhamos-nos a visitar os aposentos particulares do dono da casa, quando um rapaz encarnado nos surge à frente cauteloso, deslocando-se a caminho do pavimento inferior. Saldanha tocou de leve o braço de Gúbio e notificou: Este é Alencar, irmão de Margarida e perseguidor de minha neta. Vejamo-lo, exclamou interpelado, alterando-nos a direção. Seguimos o jovem, que nem de longe conseguiria registrar-nos a presença, e observamos que, após descer alguns degraus, se postava a entrada de compartimento modesto, tentando forçá-la. Em torno, inalava-se-lhe o hálito viciado, percebendo-se que o jovem procedia de grandes libações. Todas as noites, comentou Saldanha preocupado, procura abusar de nossa pobre menina. Não tem o mínimo respeito a si mesmo. Reparando a resistência de Lia, estende os processos de perseguição com ameaças diversas, e acredito que se ainda não atingiu os fins indignos para os quais se orienta, é porque permaneço a postos, agindo na defesa com a brutalidade que me é característica. Notamos, admirados,
o tom de humildade que transparecia das palavras do vigoroso verdugo. Saldanha ressurgia visceralmente transfigurado. A consideração que dispensava a Gúbio dava-nos conhecimento da súbita transformação que nele se operara. Mostrava compreensão e doçura nos gestos reverentes. Ouvindo-o, nosso orientador, sem qualquer alarde de superioridade, concordou. Efetivamente, Saldanha, este rapaz se revela possuído de forças degradantes e precisa a colaboração enérgica que o auxilie a buscar higiene mental. Em seguida, atentamente, ministrou-lhe passes magnéticos nos órgãos visuais. Escoados alguns minutos, Alencar retirou-se, algo cambaleante, para a câmara de dormir, de pálpebras semicerradas, acreditando Saldanha que alguma enfermidade inofensiva, por alguns dias a partir daquela hora, o ajudaria a meditar nos deveres do homem de bem. O obsidente de Margarida demonstrava indisfarçável contentamento. Logo após, em companhia de nosso devotado orientador, passamos ao apartamento privado do juiz. O magistrado se mantinha de corpo repousado sobre o colchão macio, mostrando, contudo, a mente inquieta, flagelada. Permitiu Gúbio que eu lhe tocasse a fronte, auscultando-lhe os pensamentos mais profundos. Naquela hora avançada da noite, o encanecido cavalheiro meditava. Onde estariam centralizados os supremos interesses da vida? Onde a ambicionada paz espiritual que não conquistara em mais de meio século de experiência ativa na Terra? Por que arquivava no coração os mesmos sonhos e necessidades do homem de 15 anos, quando ultrapassara já os 60? Crescera, estudara, casara-se. Todas as lutas, no fundo, não lhe haviam modificado a personalidade. Conquistar os títulos que assinalam no mundo os sacerdotes do direito e por centenas de vezes envergar a toga para julgar processos difíceis. Proferira sentenças inúmeras e tivera nas mãos, sob o próprio desígnio, a destinação de muitos lares e de coletividades inteiras. Receber homenagens de pobres e ricos, grandes e pequenos, no transcurso da viagem pelo encapelado mar da experiência terrestre, em face da posição que desfrutava no ataviado barco do tribunal. Responder a milhares de consultas em casos de harmonia social, mas, na vida íntima, singular deserto lhe povoava a alma toda. Sentia sede de fraternidade com os homens. Todavia, a posse do ouro e a eminência na atividade pública impunham-lhe grandes obstáculos para ler a verdade na máscara dos semelhantes. Experimentava intraduzível fome de Deus. No entanto, os dogmas das religiões sectárias e as discórdias entre elas afastavam-lhe o espírito de qualquer acordo com a fé atuante no mundo. Por outro lado, a ciência comum, negativista e impenitente, ressecara-lhe o coração. Toda a existência se resumiria a simples fenômenos mecânicos dentro da natureza? Adotada essa hipótese, toda a vida humana seria tão importante como a bolha d'água a desfazer-se ao vento. Sentia-se dilacerado, oprimido, exausto. Ele, que esclarecera a muitos quanto às mais elevadas normas de conduta pessoal, como elucidaria agora a si mesmo? Defrontado pelos primeiros sintomas da velhice do corpo de carne, reagia magoado contra a extinção gradual das energias orgânicas. Por que as rugas do rosto, o alvejar dos cabelos,
o enfraquecimento da visão e o empobrecimento do celeiro vital, se a mocidade lhe vibrava na mente ansiosa por renovação, seria a morte simplesmente a noite sem alvorada? Que misterioso poder dispunha assim da vida humana, conduzindo-a a objetivos inesperados e ocultos? Retirei a destra, percebendo que o respeitável funcionário tinha os olhos úmidos. Aproximou-se Gúbio e colocou-lhe as mãos sobre a fronte, comunicando-nos que prepará-lo-ia para a conversação próxima, dirigindo-lhe a intuição para as reminiscências do processo em que Jorge fora implicado. Daí a instantes, notei que os olhos do juiz exibiam modificada expressão. Dir-se-ia contemplar em cenas distanciadas, com indizível tortura. Mostravam-se angustiados, doridos. O instrutor recomendou-me tornar à auscultação psíquica e voltei a pousar a mão direita sobre o cérebro dele. Com as minhas percepções gerais algo desenvolvidas, ouvi-lhe os pensamentos novos. Por que razão se detinha, meditava o pai de Margarida, naquele processo liquidado a seu ver desde muito, ferindo o próprio coração? Anos haviam transcorrido sobre o crime obscuro. Entretanto, o assunto lhe revivia na cabeça, qual se a memória lhe o impusesse tirânica e desapiedada por de estranho padecimento moral. Que motivos o levavam a rememorar semelhante peça judiciária com tanta força? Via Jorge mentalmente, esquecido no abismo da inconsciência, e lembrava-lhe as palavras veementes afirmando inocência. Não conseguia explicar por que fortes razões lhe recolher a filha, introduzindo-a no próprio lar. Debalde procurava o móvel secreto que o levava a demorar-se no assunto, naquela madrugada de inexplicável insônia. Recordou que o sentenciado perdera a assistência dos melhores amigos e a própria esposa suicidara-se em pleno desespero. No entanto, por que reter-se naquele caso sem importância? Ele, o juiz, chamado a processos incontáveis, apreciar enigmas muito mais intrincados e importantes, não conseguia, pois, justificar-se quanto às reminiscências do humilde condenado, réu de crime comum. Nesse comenos, o instrutor recomendou a Eloy e a mim o trazimento de Jorge, fora do veículo carnal, ao domicílio do magistrado, enquanto prepararia a este último o desligamento parcial do corpo através do sono. Voltamos, o companheiro e eu, ao cubículo do obsidiado que se achava ausente do vaso físico, em grande prostração. Administrei-lhe ao organismo perispiritual recursos fluídicos reparadores e transportamo-lo à residência indicada. A essa altura, o dono da casa e a neta de Saldanha, provisoriamente libertos das teias fisiológicas, já se encontravam ao lado de Gúbio, que recebeu Jorge com desvelado carinho, e unindo os três, como que identificando-os a uma corrente magnética de forte expressão, emprestou-lhes forçosamente, por intermédio de operações fluídicas, para que o ouvissem acordados em espírito tanto quanto possível. Notei então que o despertamento não era análogo para os três. Variava de acordo com a posição evolutiva e condições mentais de cada um. O magistrado era mais lúcido pela agilidade dos raciocínios. A jovem Lia colocava-se em segundo lugar pelas singulares qualidades de inteligência. Situava-se Jorge em posição inferior, em face do esgotamento em que se encontrava. Vendo-se à frente do antigo réu e da filha, que identificou de pronto,
o categorizado expoente da justiça perguntou a esmo, absorvido de insofreável espanto: Onde estamos? Onde estamos? Nenhum de nós se atreveu à resposta. Gúbio, no entanto, orava em silêncio, e quando formosa luz se lhe irradiou do tórax e do cérebro, dando-nos a entender que o sentimento e a razão se achavam nele irmanados em claridade celeste, exclamou para o assombrado interlocutor, tocando-lhe afavelmente os ombros: Juiz, o lar do mundo não é tão somente um asilo de corpos que o tempo transformará. É igualmente o ninho das almas, onde o espírito pode entender-se com o espírito, quando o sono sela os lábios de carne, suscetíveis de mentir. Congregamo-nos em teu próprio abrigo para uma audiência com a realidade. O chefe daquele santuário doméstico escutava perplexo. O homem encarnado na terra, continuou Gúbio empolgante, é uma alma eterna, usando um corpo perecível. A alma que procede de milenários caminhos para a integração com a verdade divina, à maneira do seixo que desce rolando nos séculos do cimo do monte para o seio recôndito do mar. Somos, todos, atores do drama sublime da evolução universal, através do amor e da dor. Indébita é a nossa interferência nos destinos uns dos outros, quando nossos pés trilham retos caminhos. Todavia, se nos desviamos da rota adequada, é razoável o apelo do amor para que a dor diminua. O magistrado ligou os conceitos ouvidos à presença de Jorge na sala e inquiriu aflito: Apelam, porventura, em favor deste condenado? Sim, respondeu nosso instrutor sem hesitar. Não acreditas que esta vítima aparente de inconfessável erro judiciário já tenha esgotado o cálice do martírio oculto? O caso dele, porém, permanece liquidado. Não, juiz. Nenhum de nós chegou ao fim dos processos redentores que nos dizem respeito. Não seria Jorge, acusado penitente, o único sentenciado indigno de uma pausa nas dores da remissão. O interlocutor arregalou os olhos, mostrando certo orgulho ferido, e retorquiu, quase sarcástico: Mas eu fui o juiz da causa. Consultei os códigos necessários antes de emitir a sentença. O crime foi averiguado, os laudos periciais e as testemunhas condenaram o réu. Não posso, em sua consciência, acertar intromissões, mesmo tardias, sem argumentação ponderosa e cabível. Gúbio contemplou compadecidamente e considerou: Compreendo-te a negativa. Os fluidos da carne tecem um véu pesado demais para ser facilmente rompidos pelos que se não afeiçoam ainda diariamente ao contato da espiritualidade superior. Invocas a tua condição de sacerdote da lei para esmagares o destino de um trabalhador que já perdeu tudo quanto possuía, a fim de que resgatasse intensivamente os erros do passado distante. Referes-te ao título que a convenção humana te conferiu, certamente atendendo a injunções do poder divino. Entretanto, não me pareces amoldado aos sublimes fundamentos de tua elevada missão no mundo, porquanto o homem que aceitou a mordomia no quadro dos bens materiais ou espirituais do planeta nunca alardeia superioridade quando consciente das obrigações que lhe cabem, por entender na administração fiel um caminho de aprimoramento, mesmo através de extremo sofrimento moral.
distribuir amor e justiça simultaneamente na atualidade da terra, em que a maioria das criaturas menospreza semelhantes dádivas, é que crivar-se de dores. Admites que o homem viverá sem contas, ainda mesmo aquele que se supõe capacitado para julgar o próximo, em definitivo? Acreditas haja o teu raciocínio acertado em todos os enigmas da senda? Terás agido imparcialmente em todas as decisões? Não creias. O justo juiz foi crucificado no madeiro de linhas retas por devotar-se no mundo à extrema retidão. Todos nós, na estrada multissecular do conhecimento edificante, muita vez colocamos o desejo acima do dever e o capricho a cavaleiro dos princípios redentores que nos compete observar. Em quantas ocasiões já se te inclinou o mandato às contrafações da política desintegrante dos homens, ávidos de transitório poder? Em quantos processos permitiste que os teus sentimentos se turvassem no personalismo delinquente? O homem, em cuja presença identificava Saldanha perigoso inimigo, revelava-se infinitamente confundido. Palidez cadavérica lhe cobria o semblante, sobre o qual grossas lágrimas principiaram a correr. Juiz, continuou Gúbio em voz firme, não fosse a compaixão divina que te concede ao ministério diversos auxiliares invisíveis, amparando-te as ações, por amor à justiça que representas, e as vítimas dos teus erros involuntários e das paixões obcecantes daqueles que te cercam, não te permitiriam a permanência no cargo. Teu palácio residencial mostra-se repleto de sombras. Muitos homens e mulheres, dos que já sentenciaste em mais de 20 anos nas lides do direito, arrebatados pela morte, não conseguiram seguir adiante. Colados que se acham os efeitos de tuas decisões e demoram-se em tua própria casa, aguardando-te explicações oportunas. Missionário da lei, sem hábitos de prece e meditação, únicos recursos através dos quais poderias abreviar o trabalho de esclarecimento que te assiste, grandes surpresas te reserva o transe final do corpo. Verificando-se pausa mais longa, o magistrado exteriorizou nos olhos indefinível terror. Caiu de joelhos e rogou: benfeitor ou vingador, ensina-me o caminho. Que devo fazer a benefício do condenado? Facilitarás a revisão do processo e restituí-lo-ás à liberdade. Ele é então inocente? Indagou o interlocutor, exigindo bases sólidas a futuras conclusões. Ninguém sofre sem necessidade à frente da justiça celeste. E tão grande harmonia rege o universo que os nossos próprios males se transubstanciam em bênçãos. Explicaremos tudo. E dando-nos a perceber que precisava gravar na mente do juiz quanto se lhe pedia da ação providencial, continuou: não te circunscreverás à mencionada medida. Amparar-lhe-ás a filha, hoje internada, por favor, em tua casa, em estabelecimento condigno, onde possa receber a necessária educação. Mas, interveio o jurista, esta menina não é minha filha. Não serias, entretanto, convocado por nós a semelhante encargo, se não pudesses recebê-lo. Crês, porém, que o dinheiro em disponibilidade deva satisfazer tão somente as exigências daqueles que se reuniram a nós dentro dos laços consanguíneos?
Liberta o coração, meu amigo. Respira em mais alto clima. Aprende a semear amor no chão em que pisas. Quanto mais eminentemente colocada na experiência humana, mais intensivo pode tornar-se o esforço da criatura na própria elevação. Na Terra, a justiça abre tribunais para examinar o crime em seus aspectos variados, especializando-se na identificação do mal. Todavia, no céu, a harmonia descerra santuários, apreciando-nos a bondade e a virtude, consagrando-se à exaltação do bem na totalidade dos seus ângulos divinos. Enquanto é tempo, faze de Jorge um amigo e da filha dele uma companheira de luta que te afague um dia os cabelos brancos e te ofereça mais tarde a luz da prece, quando teu espírito for compelido a transpor o escuro portal do túmulo. O juiz em pranto interrogou: como agir, porém? Amanhã, informou o instrutor calmo e persuasivo, te erguerás do leito sem a lembrança integral do nosso entendimento de agora, porque o cérebro de carne é um instrumento delicado, incapaz de suportar a carga de duas vidas. Mas ideias novas surgir-te-ão formosas e claras com respeito ao bem que necessitas praticar. A intuição, contudo, que é o disco milagroso da consciência, funcionará livremente, retransmitindo-te as sugestões desta hora de luz e paz, qual canteiro de bênçãos, ofertando-te flores perfumosas e espontâneas. Chegado esse momento, não permitas que o cálculo te abafe o impulso das boas obras. No coração hesitante, o raciocínio vulgar luta contra o sentimento renovador, turvando-lhe a corrente límpida, com o receio de ingratidão ou com ruinosa obediência aos preconceitos estabelecidos. Diante de Saldanha, que acompanhava a cena, demonstrando indizível bem-estar, Jorge e a filha trocavam olhares de alegria e esperança. O magistrado contemplou-os pensativo, notando-se-lhe o propósito de endereçar ao nosso instrutor novas interpelações. Dominado, no entanto, pelas emoções do minuto, calou-se resignado e humilde. Gúbio, entretanto, perscrutando-lhe os pensamentos, tocou-lhe a fronte de leve, com ambas as mãos, e falou em voz firme: gostarias que me expressasse a respeito da culpabilidade do réu, a fim de que a tua consciência de julgador consolide certos pontos de vista já esposados no processo a que nos reportamos. Em verdade, quanto ao delito de que é presentemente acusado, Jorge tem as mãos limpas. Entretanto, a existência humana é como o precioso tecido de que os olhos mortais apenas enxergam o lado avesso. Nos sofrimentos de hoje, solvemos os débitos de ontem. Com isto, não desejamos dizer que nossas falhas, muitas vezes oriundas da ociosidade ou da impenitência de agora, gerando resultados ruinosos para nós mesmos e para outrem, sejam recursos providenciais ao pagamento de alheias dívidas, porque assim consagraríamos a fatalidade por soberana do mundo, quando em todas as horas criamos causas e consequências com os nossos atos cotidianos. As entidades que pranteiam às tuas portas não choram sem razão, e mais dia menos dia, a toga que envergas temporariamente acertará contas com todos aqueles que em torno dela se lastimam. Jorge, porém, que aqui não se encontra em reclamações, e sim trazido por nós para benéfico entendimento, liberou certa parte do pretérito doloroso.
Gúbio, a essa altura, fez grande pausa em suas elucidações, fixou o interlocutor mais profundamente e prosseguiu, com grave entono. Juiz, pessoas e sucessos que nos afetam a consciência de maneira particular não constituem objeto vulgar na marcha reveladora da vida. Por agora, trazes a mente subjugada pelo choque biológico do retorno à carne. E não poderias seguir-nos na exumação do passado recente. Já te auscultei, no entanto, os arquivos mentais e vejo os quadros que o tempo não destrói. No século findo, guardavas o título de posse sobre extensa faixa de terra e orgulhavas-te da posição de senhor de dezenas de escravos que, em maioria reencarnados, atualmente te integram a falange de colaboradores nos trabalhos comuns a que te sentes constrangido pela máquina funcional. A todos eles deves assistência e carinho, auxílio e compreensão. Nem todos os servos do passado, porém, se confundem no mesmo naipe de relações com teu espírito. Alguns se salientaram no drama que viveste e volvem ao teu caminho, impressionando-te o coração. Jorge de hoje era ontem teu escravo, embora nascesse quase sob o mesmo teto que te assinalou os primeiros vagidos. Era teu servidor perante os códigos terrestres e irmão consanguíneo ante as divinas leis, não obstante afagado por outra mãe. Nunca lhe perdoaste semelhante aproximação, considerada em tua casa por aviltante ultraje ao nome familiar. Chegados ambos à tarefa da paternidade, teu filho de ontem e de hoje lhe transviou a filha do pretérito e de agora. E quando semelhante amargura sobreveio, com escárnio supremo para um lar cativo e triste, determinaste medidas condenáveis que culminaram no insofreável desespero de Jorge em outros tempos, o qual, desarvorado e semilouco, não somente roubou a vida ao corpo de teu filho que lhe invadira o santuário doméstico, mas também a própria existência, suicidando-se em dramáticas circunstâncias. Todavia, nem a dor nem a morte apagam as aflições da responsabilidade, que só o regresso à oportunidade de reconciliação consegue remediar. E aqui te encontras de novo, diante do condenado, junto do qual sempre te inclinaste à antipatia gratuita, e ao lado da jovem a quem prometeste amparar por filha, muito querida ao coração. Trabalha, meu amigo, vale-te dos anos, porque Alencar e tua pupila serão atraídos à bênção do matrimônio. Age enquanto podes. Todo o bem praticado felicitará a ti mesmo, porquanto outro caminho para Deus não existe, fora do entendimento construtivo, da bondade ativa, do perdão redentor. Jorge, humilhado e desiludido, apagou o desvario deplorável, suportando inominável martírio moral em poucos anos de acusação indébita e prisão tormentosa, com viuvez, enfermidades e privações de toda espécie. O nosso orientador fitou, compadecido, na pausa mais ou menos longa que se fizera, e rematou. Não te dispões, por tua vez, aos testemunhos salvadores? Abalo salutar, oculto à nossa apreciação, certamente sulcava fundo o espírito do magistrado, que mostrava o semblante extremamente transformado. Vimo-lo levantar-se em lágrimas cambaleante. A força magnética do nosso instrutor alcançara-lhe as fibras mais íntimas,
porquanto os olhos dele pareciam iluminados de súbita determinação. Abeirou-se de Jorge, estendeu-lhe a destra em sinal de fraternidade, que o filho de Saldanha beijou igualmente em pranto, e em seguida acercou-se da jovem, abriu-lhe os braços acolhedores e exclamou comovido: Serás minha filha, doravante para sempre. Indescritível contentamento marcou-nos o inovidável minuto. Gúbio ajudou-nos a partir na direção do interior doméstico, e quando nos dispunhamos a reconduzir Jorge ao presídio de cura onde o corpo em repouso esperava, Saldanha, plenamente modificado por uma alegria misteriosa que lhe refundia as expressões fisionômicas, avançou para o nosso instrutor e, tentando oscular-lhe as mãos, murmurou: Nunca pensei encontrar noite tão gloriosa quanto esta. Ia desmanchar-se em palavras de reconhecimento, mas Gúbio, com naturalidade, obrigou-o a reajustar-se, acrescentando: Saldanha, nenhum júbilo, depois do amor de Deus, é tão grande quanto aquele que recolhemos no amor espontâneo de um amigo. Semelhante alegria neste momento é nossa, porque te sentimos a amizade nobre e sincera no coração. E um abraço de carinhosa fraternidade coroou a tocante e inesquecível cena. Final do capítulo 13. Bom, a gente vê nesse capítulo, né, que é a continuação daquela sequência do lá no presídio, na semana passada, que houve aquela aproximação, a visita do Saldanha ao Jorge no presídio, e o Gúbio pede para acompanhá-lo. E aí o Saldanha fica surpreso e aceitou, e aí houve todo aquele processo de até de encaminhamento espiritual da mãe do Jorge, esposa do Saldanha, a Iracema, e a Irene, esposa do Jorge, que cometeu o suicídio. Então, a Irene e a Iracema foram encaminhadas à área intermediária do plano espiritual e vão seguir o caminho de recuperação para preparação para uma nova encarnação. Então, esses dois personagens agora saem da cena e fica o quê? Se retira de lá do presídio o Saldanha, o Gúbio, o Eloy e o André Luiz, e vão novamente retornam à casa do juiz. E aí a descrição do texto dá para ver que a casa do juiz deve ser uma enorme casa, um casarão, um palácio, em que na parte principal ele residia com a família dele e num prédio anexo a esse terreno morava a Margarida com o seu marido, o Gabriel, né? Parece que esse é o Gabriel e a Margarida. O Saldanha e os seus verdugos, né, obsessores técnicos em prejudicar psiquicamente as suas presas, as suas vítimas, né, ele praticava os atos de indução, né, magnética através de técnicas aprimoradas de subjugação que eles aprenderam onde? Lá nas trevas, com o comandante, naquela localidade, chamada Cidade Estranha, o comandante dos dragões, que é o Gregório. Até então, o Gregório que já está num processo de permissivo, de permitir que o Gúbio acompanhasse já o Saldanha para se dar todo esse desenrolar da própria libertação, que é o próprio livro, né, como um todo. Essa excelente obra, a gente vê cada capítulo o primor que é essa obra, a libertação, quando se diz assim, nosso lar e libertação é o ponto alto da coleção do André Luiz, que na riqueza assim, de conteúdo a ser estudado, né? E quanto mais a gente pega cada um desses parágrafos, cada uma dessas situações intrincadas no centro kármico dos envolvidos, a gente vê quanto ensinamento, quanta riqueza de detalhes que serve de exemplo para cada um de nós. Então,
o que que eles notam, o que que dá para se notar já no texto, quando eles vão até a casa da Margarida, novamente na residência do juiz? A transformação do Saldanha. Saldanha é um outro espírito, é uma outra pessoa, né? Muita gratidão ao Gúbio, né, por ter propiciado aquela reaproximação com o filho dele, o Jorge, a própria libertação ali da esposa e da nora, né, da Iracema e da Irene, e eles lá na residência do juiz, eles vão se aproximar da Margarida, mas aí começa também a aproximação, passa o Saldanha mais a observar o Gúbio com uma orientação, mais a esperar qual a atitude dele, do que ele propriamente liderar o processo, como era antes, liderar o processo de obsessão contra a Margarida, e ele observa, tipo, recebendo as determinações do próprio Gúbio para o que seria feito. E aí o Gúbio disse: nós vamos nos aproximar do juiz, que o juiz ia dormir, eu já estava dormindo, e observam o ambiente, e o Gúbio pede para que o André Luiz o auxilie no processo do desdobramento, ou seja, a gente sabe que lá o André Luiz aprendeu lá no Missionários da Luz, aquela primeira obra, na terceira obra, já que ele aprende as técnicas de leitura do campo mental, a técnica de acesso ao campo mental de passado, todas as coisas que o André Luiz aprendeu e hoje passa a ser um grande auxiliar. E ele e o Eloy, né? Que o Eloy também tem essa capacidade, mas mais aí na questão do personagem do livro, mas dá o André Luiz auxiliando o Rúbio na técnica de indução do juiz em desdobramento para ter essa conversa mental com os espíritos. Quem são os encarnados envolvidos nessa situação? Está ali encarnado é a Margarida, é o próprio juiz e a própria Lia, que é a neta do Saldanha, filha do Jorge. Tem que se localizar, claro, tem essa questão dos nomes, mas fica mais fácil que a gente localizar essa evolução kármico, né, das coisas, por que elas se deram daquela forma. Porque a gente fazendo o estudo até o capítulo anterior da semana passada, fica muita coisa assim no ar, mas por que essa injustiça com o Jorge, coitada dessa menina ali, porque o outro filho, o próprio Saldanha, né? Então, essas situações, quando a gente abre, e aí não é essa questão do livro Libertação, eu li vários livros, quando dá assim, a abertura kármica, não de todos envolvidos, porque é impossível pegar um envolvimento familiar e dar todos os detalhes kármicos de ligações espirituais de passado de todos os envolvidos, mas é muito, muito bonito e todos nós, cada um de nós, tem uma ligação kármica com todos os envolvidos, direta ou indiretamente, nas nossas relações do dia a dia, nas relações sociais, relações profissionais, relações ocasionais, coisas que foram, tivemos uma relação tal com fulano de tal, com um grupo de pessoas, e aí envolve toda essa situação, ou seja, familiar, social, profissional, tem uma razão de ser, ou de vínculo de passado, ou de situação de sintonia com fatos pretéritos nossos, que aquela relação é uma oportunidade de reparação, de resgate, de reconvivência de uma situação psíquica. Então é muito bonito quando a gente olha sob o ponto de vista abrindo o campo. Bom, já começa uma coisa, né? Para tentar compreender mais ou menos isso, tem que acreditar na espiritualidade, no mundo espiritual, na reencarnação, em ligações, né? Boa parte das pessoas que nem tem essa visão de mundo espiritual não tem nem o mínimo de compreensão desses fatos, né? Então, fica muito mais fácil quem tem a percepção de espiritualidade. Não significa ser espírita, mas ter espiritualidade. Existe mundo espiritual. Somos uma eternidade que já vem de longo processo evolutivo até chegarmos ao dia de hoje. Então, lá na residência do juiz, eles provocam o desdobramento, ou seja, dorme o juiz, sai do corpo, vem induzido com aquele propósito.
Não é o sair do corpo e fica solto, ou vai atraído pelo seu próprio pensamento. Ele foi induzido a um ambiente lá no próprio lar, ali, uma sala, em que ali ia se dar o encontro com o Saldanha, né? A recomendação, o Gúbio, de fazer o desdobramento também da Lia, né, da Lia, e trazer o Jorge lá do presídio, exatamente para aquele ambiente. E aí eles percebem que onde dormia a Lia, quem é a Lia, que é a neta do Saldanha, que estava trabalhando como empregada doméstica na casa do juiz. E ela tinha o seu aposento, né? Provavelmente ali se vê ali que era um, um aposento meio que distante do centro da própria casa, e que ali eles perceberam mais uma vez, e o Saldanha já sabia que acontecia isso, o tal do irmão da Margarida que ia assediá-la, o Alencar. Essa menina provavelmente tinha aí por volta de 15 anos, e esse Alencar, mais velho do que ela, e tudo, cada vez que ele bebia ou chegava da rua, chegava de festa, ia lá e praticava o assédio contra ela, certo? Tentava tocá-la, tentava, né, acariciá-la e assim por diante. E tinha, segundo também está no texto, o Rubio diz que, ao passar do tempo, provavelmente ele ia conseguir defrolá-la através do assédio, e ter a relação sexual que ia provocar um casamento desse Alencar com ela. E que é isso que eles queriam também evitar, e era fundamental evitar. E o próprio Saldanha dizia que, ao natural, sempre quando ele se aproximava da neta, ele agia da forma rude que ele era acostumado e que era a sua especialidade. E provavelmente ele praticava espiritualmente alguma violência contra esse Alencar, se sentia mal, acabava saindo do ambiente e assim por diante. Alguma coisa assim, porque a interferência psíquica é possível, só que a gente falou até em capítulos anteriores, quem leva, o fulano que levou um murro na cara, e aí tá, não sente o murro, mas tem essa impressão de ficar, né, ruborizado, vai ficar vermelho, com alguma marca ou algum desconforto, fruto de uma inserção do plano espiritual. Isso é possível, e muito mais o Saldanha é especializado nisso, e naquela vibração do próprio Alencar, com essa ligação também que se sabe depois qual é a ligação que envolve todo esse conjunto kármico. E aí, por indução mental, o Gúbio e o André Luiz conseguem fazer com que o juiz passe a ter um diálogo com eles, né? E induz o juiz a se dar conta de pensar naquele processo com o Jorge, que o Jorge havia sido condenado pelo juiz, e era um crime que ele não cometeu, mas que a prova dos autos, aquela coisa que se sabe que foi o autor do próprio crime, naquela indústria, fábrica onde trabalhava o Jorge, houve um assalto, um roubo lá, e seguido de um homicídio, e que o autor do crime conseguiu, e através de relações sociais e tal, induzir que o próprio Jorge, que era um funcionário, foi acusado de ser ele o homicida, ou ele que mandou assaltar, ou coisa. A coisa não tem detalhes, mas se sabe que houve o crime. E ele foi condenado injustamente, e aí esse processo levou o quê? Uma melancolia profunda, né? E a própria esposa dele, que tinha a filha, a Lia, por volta dela tinha 4, 5 anos, cometeu suicídio. E depois ainda morre, depois a mãe do Jorge, que é a Iracema, que se sabe já o caso que aconteceu. Então, a situação kármica, psíquica, espiritual, ela vai se agregando cada vez mais com situações pretéritas, de passado. E aí, o que acontece nesse fato? O André e o Gúbio conseguem fazer com que o juiz perceba a presença deles, consegue conversar claramente sobre o caso do Jorge. O juiz diz: olha, esse caso estava com provas contra ele e tudo. O juiz tinha, ao natural, uma antipatia com esse Jorge. Ou seja, foi induzido, como disse, que teve a relação social
do criminoso mesmo que cometeu e que teve influência social, né, e financeira na época e conseguiu provar, quer dizer, provar, entre aspas, né, colocar a culpa no Jorge e facilmente o juiz foi induzido a acreditar e julgou aquilo ali, mas nunca fez muito bem para ele, teve sempre um sentimento de culpa. Tanto é que ele passa a absorver como empregada doméstica a filha do Jorge, que é essa Lia, que está morando dentro da casa do juiz e lá trabalha como doméstica. Então, veja assim, tem a ligação, mas tem um sentimento inconsciente de culpa. Vamos ver por quê. Então, as ligações de passado. Aí há nessa conversa espiritual que existe do Gúbio, o André, com o juiz, na presença um pouco distante do Jorge e do próprio Saldanha, eles fazem uma longa reflexão sobre a questão do passado e a situação vai se clareando psiquicamente para o juiz de percepção, até que ele pergunta, por acaso não foi ele que cometeu o crime? E o Gúbio diz para ele claramente que foi uma injustiça. O juiz, diante desse fato, passa a refletir, tem aí um componente positivo, passa a refletir e sentir, mas que injustiça que cometeu. E aí o Gúbio dá para ele a entender de que todas as coisas que possam ter suas relações com o passado e tal, elas podem ser, à luz da providência divina, serem reparadas. E o que vai ser? E ele pergunta, o que eu faço? Amanhã tu vais despertar do teu sono, desse processo, vai voltar ao teu corpo físico, vagamente tu vai te lembrar deste processo e vai rever, desarquivar o processo e vai levar o processo. Mas aí vem o orgulho naquela questão. Mas como? Qual é a razão que eu vou dar para isso e tal? Há várias situações que pode um juiz com essa experiência de 20 anos, julgando vários casos, inclusive ele diz claramente para o juiz que o lar dele, ali, naquele ambiente onde eles moram, estava repleto de sombras, de espíritos vingadores de passado ou com incompreensões, aí não necessariamente que o juiz tenha praticado uma injustiça direta conscientemente, mas fruto das suas atitudes, provavelmente muitos espíritos cobradores ou querendo interferir. A gente vê até nesse caso né, se vê até por outras obras, até tem outras do André Luiz, a Sem Reação, parece, que dá as relações de alguns profissionais que recebem muita interferência psíquica no mundo espiritual e recebem uma determinada proteção a mais. Imagina o que é a vida de um juiz que vai ter o réu, o autor do crime, o que é acusado, o terceiro que se acha injustiçado, um outro grupo de espíritos que tem uma razão de ser, não é injusto, olha esse caso também que a gente vai ver, não é injusto para ele o que foi feito, porque vai ver o que ele já fez no passado. Então, isso tudo no ouvido psíquico de um juiz, imagina o tormento que não é. Assim como referências do mundo espiritual que a gente vê de outras profissões, né? As atribulações que existem de espíritos tentando psiquicamente influir na decisão do determinado profissional encarnado. Incrível isso, mas é importante a gente olhar isso até à luz do que é importante a oração, né? Estar bem consigo mesmo, na hora de decidir, quando há dúvida, buscar a meditação, a reflexão, adiar, às vezes, uma decisão, né? Não está ainda maduro à luz dos fatos que estão ao meu dispor ou ao dispor da pessoa que vai decidir, e adiar para não cometer o deslize e muitas vezes até uma injustiça que vai mudar profundamente a vida de uma pessoa ou até de uma própria encarnação. E aí, quem quer falar alguma coisa? Não, eu queria aproveitar que é bem nesse ponto aí que tu tá aí agora. Queria fazer um paralelo, né? Como esses livros eles são importantes, né? Essa questão da aula é muito importante nesse paralelo com as nossas vidas, que muitas vezes a gente tem uma existência assim
relativamente equilibrada, mas com muitas divergências, né? Começa no âmbito familiar, depois vai com alguns amigos, depois vai no trabalho, primeiro na escola, né? Tem algumas pessoas que a gente tem uma empatia e as outras antipatia. Começa com o professor, aí, né? Enfim, e a vida vai se sucedendo, a gente vai. E se a gente não tem, por exemplo, um conhecimento mínimo, por exemplo, só dessa questão que tem aí, entendeu? Onde o Gúbio diz para ele, ó, amigão, tu já foi um senhor e tinha escravo, assim, assim, assado, tem essas questões dele como juiz, tem as questões... Se a gente não tem o mínimo conhecimento que a gente teve uma vida anterior, que a gente causou, né, prejuízo emocional para as pessoas, enfim, de alguma forma, algumas vezes até pode ser por questões de ignorância, né, por não, por falta de consciência, a gente não consegue entender por que que muitas vezes, por exemplo, eu estou desempregado, ou eu não consigo uma oportunidade, ou alguém me colocou para a rua, ou a minha mulher me abandonou, ou a Olha, minha mãe parece que não gosta de mim. é exatamente isso. Agora, só que tem uma questão, né? Muito difícil de saber objetivamente o que que é. O que que Sim, Não, com certeza. cabe a cada um de nós é perceber aí, para nós, eu digo assim, que até nós estamos aí estudando a doutrina cristã, doutrina espírita cristã, a espiritualidade à luz do cristianismo. É compreender que a adversidade ela não é gratuita, que o problema, o obstáculo, não é gratuito. E que, se não foi uma causa nossa desta encarnação, provavelmente, geralmente, até é uma questão desta encarnação conectada com o passado. Em geral, grande parte das vezes, sim. Mas que objetivamente nós nem temos que saber. E é um equívoco, às vezes, quem quer fazer aí regressão de vidas passadas, ou própria uma sessão mediúnica, e ficar, não, isso tá, tu tem uma ligação com isso. Uma coisa aparente até pode, né? Fica assim, uma ligação, não preciso nem saber, é lógico que tem ligação de passado. e O aí, que detalhe, e foi isso. Eu me lembro uma vez que até eu tive muitos anos atrás, eu tive um atrito, que eu era diretor lá no hospital que eu dirigia em Porto Alegre, Conceição, mas isso em 90 e poucos, tá? Eu era bem jovem, mais jovem lá que assumi, eu tinha 35 anos quando eu assumi lá, e houve um conflito, até isso aí gravado é meio ruim, mas houve um conflito muito sério com outros diretores, uma crise lá, né? E aí tá até na outra casa. Olha, vocês tiveram uma ligação kármica muito séria. E eu estava gravando o meu karma, eu estava agravando, eu estava sentindo raiva. Eu já disse em outras oportunidades, em outra situação, mas isso antes ainda. Eu não tinha concepção de eu, nem isso. Eu ia ao centro espírita, que tem um médico de lá, que já desencarnou, que até era o doutor fulano lá, que ele me levou ao centro espírita, eu já ia em todas as coisas, eu era levado a essas coisas, eu estudava Umbanda, né, eu estudava coisa, frequentava casas, né, e às vezes tinha Umbanda cruzada e um monte de coisa. E a energia era muito densa. E lá pelas esse médico aí sim numa sessão lá com vários que hoje depois se transformaram todos médios daquela coisa, vários foram dirigentes e outros de outras casas, né? Um grupo até bem seleto da época que eu estudava apometria e eram ligados ao doutor Lacerda, que é o pai da apometria. E ele me disse claramente, né, houve lá um cenário e tal, olha, vocês, é um reencontro de disputa de poder muito ferrenha de vocês da época de Roma, tá? No Império Romano, de figuras de senadores e tal, vocês tinham poder e tu tá nesse, isso aí vem de longa data, né? E vocês essa disputa de poder e tu fosse dos mais ferrenhos, porque depois tu dessa, aí eu sei que depois fui centurião e tudo, chefe de guarda, pratiquei um monte de coisa, isso naquela fase nem era aquisição ainda. E aí eu fiquei com isso preso comigo. Mas por que que no grupo da saúde também tu usasse muito mal a questão da saúde? Já fosse um profissional da saúde, né, um prático, entre aspas, médico, utilizasse muito mal com a saúde, e hoje tu viesse para comandar
vários profissionais da saúde. Por isso que me tornei diretor administrativo de vários médicos. Então, tinha conflitos muito sérios com os médicos, principalmente com os médicos que cobravam do SUS, cobravam por fora e tal. Mas só que eu fazia de forma implacável, assim, ó, fez, vai pagar, e queria praticar a justiça. Na essência, eu até poderia ter a razão, mas a forma eu errava. E aí, junto a isso, eu estou dando os detalhes de vários pontos, várias. Né? No meio dessa tiveram outros, mas digo assim, esses pontos se uniram a essa encarnação neste episódio, e graças àquele conflito ali, é que eu passei a estudar não vou dizer, cheguei no espiritismo, mas a espiritualidade, estava estudando Umbanda, e fui encontrar depois razões de uma série de respostas para coisas que estavam acontecendo na minha vida. E aí procurei ser melhor, e realmente depois dali não fiquei, não tem nada de perfeito, mas fiquei, né, galgando o espaço, indo, muitos conflitos depois, e adversidades e tal, se superando. Por isso que eu digo assim, quando eu olho do passado, passado, né? Bom não enxergar, bom não ver. Mas essa percepção eu tinha que ter para concatenar tudo isso e compreender melhor uma série de coisas. E a gente vê, então, o que que fez ali o Gúbio Só com deixa eu dar uma parte também ali, que eu também estava. Hoje a gente estava conversando sobre isso. Que eu vi falando, é o ovo e a galinha. Tu nunca sabe onde é que começou, onde é que continuou, né? Ah, nada é por acaso, realmente nada é por acaso. Mas como a gente não cair, como ali no capítulo mesmo diz, no fatalismo, né? Ah, tá, me aconteceu alguma coisa, tem que ser. Então tá. Como a gente não cair nesse fatalismo? Ah, bom, tá. Então tá, eu tô brigando com ele é porque ele deve ter me feito alguma coisa e aí ficar meio resignado com essa situação, né? É difícil a gente ter um equilíbrio nisso tudo. é difícil, mas tem um momento que, e aí eu digo assim, por experiência de ter já passado até por isso, só tem uma forma de ir para esse turbilhão que fica na cabeça da gente pensando, e vem os problemas, os obstáculos, e aí fica um pouquinho de culpa, porque, então isso, então eu me sinto culpado em relação a isso, a essa situação, a esse ou aquele. A meditação, o parar para pensar. O silêncio, se voltar para si, esse é o momento mais sublime que vai dar a condição nossa de, num desdobramento do sono como esse, de um amigo espiritual que jamais pode ver ali, em nenhum momento o Rubio disse para o cara, faz isso, faz aquilo. Levou ele a uma reflexão. Jamais o nosso amigo espiritual, nosso mentor, o nome que for dado, vai dizer, faz isso, faz aquilo. Ele vai ter a conversa, vai nos mostrar uma situação, às vezes pode abrir um passado desse, e nós vamos refletir. Então, aí vai dar o alívio. Então, que bom que eu me encontrei, que eu me dei conta. Aí, durante a noite, a gente vai se dar conta e vai acordar e não vai dizer, agora eu estou sabendo, então, que aquele meu sobrinho problemático, o filho, o irmão, o cunhado, sei lá, é isso, é aquilo. A gente vai olhar o problema, a dificuldade, o obstáculo com outros olhos. A gente vai ter um pouquinho mais de paciência, a gente vai ter uma resignação maior. Isso que é o reflexo desse processo todo. Nunca vai ser objetivamente, descobri que tu fosse isso, fosse aquilo, enquanto que eu me sinto. Até porque não é, esse propósito seria um tormento, porque a gente, antes de reparar, antes de se perdoar ou perdoar a situação, nós íamos cair no tormento da culpa que ia nos fechar a um estado até né, autista diante da situação adversa. O meu coordenador da apometria sempre falava, porque apareciam casos assim, né? Hoje tu tá sofrendo isso, mas tu não sabe lá no passado e tal. E o meu coordenador sempre dizia uma coisa que eu acho bem legal. Assim, ó, é um círculo. Tu faz hoje, ele faz amanhã, porque tu fez hoje, tu faz amanhã, né? Mas então, pula fora, cai fora, perdoa e cai fora. Que aí. Jesus não tem pressa. Nós é que vamos acelerar ou não. Aí se vê ali esse caso. Quanto tempo está o Saldanha nesse processo? Está lá o Gúbio. Olha o Gúbio antes de colocar, vocês viram que até o Gúbio, mais adiante, no próximo capítulo, provavelmente ele vai contar
parte da vida dele. O Gúbio também não foi santo. O É, Gúbio, é, ele foi Francisco. Margarida e ele fez das dele também. E não foi coisa de 3.000 anos. Foi naquela fase. E aí, né, se redirecionou e tudo. Então, todo aquele processo que ficou o Gregório 700 anos cristalizado lá embaixo com o poder chefe dos dragões, o Gúbio deu o salto quântico dele, a partir daquela fase, não se sabe detalhes, mas foi naquela fase, ele também esteve na sombra. Ele Por também isso, praticou. tamanha paciência com Saldanha, que para a gente é uma É, coisa inimaginável. e é interessante que ele modifica o Saldanha pelo exemplo e não com palavras. O Saldanha, observando ele, começa a se modificar. E ele depois, com uma frase, diz para o Saldanha: eu também passei por tudo isso e tudo. E a minha ligação, que agora vai dar no próximo capítulo, que ele vai pedir a libertação da Margarida. E vai dizer o porquê. Ele foi pai da Margarida e também tem vínculos com ela, mas não o vínculo sublime com ela, mas de época de sombra. Essa sombra que eles estão passando. Por isso que esses 700 anos, 700 anos no espiritual. É um tempo, mas não é o fim do mundo, né? Só pega um Gúbio 700 anos depois, é esse Gúbio que a gente está vendo ali. Pega 700 anos para trás, é o Gregório que a gente está vendo hoje ali daquela forma. Vejam só, então, e a luz de Deus, a luz de Jesus, são todos iguais. E lá adiante, vai ter 700 a mais ou a menos, é o tempo que cada um. E nós hoje, como eu falei antes da gente começar aqui, o tempo nosso hoje é o melhor da nossa vida espiritual. Esta encarnação, o dia de hoje, a nossa compreensão. E é incrível que ali o Gúbio, quando faz a leitura do passado, ele primeiro vivencia tudo com o juiz, faz o juiz enxergar a injustiça, e depois passa a cair em si. Ele foi um senhor do engenho, o juiz, foi um senhor do engenho, e foi irmão consanguíneo do Jorge. Só que o Jorge foi filho com uma escrava do pai fica subentendido ali que o pai do juiz, naquela encarnação como senhor do engenho, engravidou uma escrava que teve o Jorge como filho. E naquela, também está subentendido ali, que ele foi irmão, então, do Jorge, mas rejeitado. E ele tinha vergonha perante a sociedade de ter um irmão daquela forma. E esse Jorge teve uma filha naquela época do Senhor do Engenho, e essa filha foi também assediada pelo Alencar, já naquela época. Só que o Jorge, enfurecido em que a filha, a Lia, já naquela época, foi né, violentada, ou seja lá o que for, pelo Alencar, e matou o Alencar naquela encarnação. Veja só a coisa intrincada. O juiz teve o filho, hoje, o Alencar, mesmo o filho foi assassinado pelo Jorge naquela vida pretérita. Por isso que o juiz, diante da injustiça que foi apresentada para ele, ele nem se deu conta, não teve muito trabalho de averiguar o caso, mas com a antipatia que ele nutria pelo Jorge por ter matado um filho dele no passado, ele praticou uma injustiça. E por isso que os nossos olhos, a semana passada, a gente fala, coitadinho do Jorge. Foi então, foi preso injustamente, foi. Aí perde a mulher que cometeu suicídio. Aí é recolhido a um manicômio lá, né, um presídio, e ele é tratado como um animal. É injusto, que horror, que degradação. Mas no íntimo dele, ele se sentia culpado. Tanto é que, olha a reação, uma coisa que talvez não se dê em conta, mas pode ver que é subliminar isso. Ele, quando vê o juiz, ele não tem aquela coisa de se avançar do juiz, de querer se vingar, aquele ódio. Ele sentiu a culpa. Reencontro. Por isso que eu estou passando por tudo isso. E só tem uma coisa que melhora, que possa ser um remédio, um anestésico para tudo isso: o perdão. E é isso que representa o Gúbio em toda essa relação.
Muito bonita essa coisa, e aí eu passo o Jorge a compreender melhor o porquê, a questão do Alencar, a ligação dele com o passado, o nosso inconsciente. A gente fala tanto às vezes inconsciente, sombra de passado, né, o subconsciente. Essas coisas estão presas no nosso inconsciente e não sabemos objetivamente, mas sabemos por que que a gente está apanhando. E é por isso que às vezes tem coisas que eu não compreendo, eu não compreendia. Hoje até é melhor a compreensão de pessoas que são severamente injustiçadas. E eu vejo assim, pô, fulano está sendo acusado de uma coisa que não fez. Olha, se fosse comigo, eu ia gritar, fazer, espernear. Mas no inconsciente, quando quem está sendo injustiçado mesmo e tem uma relação pretérita de compensação, de reparação, acaba a resiliência, né, a questão de aceitação passa a ser muito maior do que um caso que uma pessoa de fora possa estar vivenciando. Olha, pô, não é possível o cara estar sendo injustiçado de tal forma e não grita para o mundo, espernear, olha, não vou. Está sentindo, sabe por que está passando por aquilo ali. Inconscientemente. Não significa erros e equívocos de alguns espíritas dizer, essa tua cruz, ela te aceita, autoaceitação. Autoaceitação ao limite das nossas possibilidades, porque onde possa estar, e aí lutar, que também lutar para a sua própria justiça também é uma virtude humana que nós temos que exercer quando nos sentimos injustiçados. Então a gente vê tanta injustiça no mundo, tantos processos aí, né, coletivos e coisas de injustiças que certamente estão, os que estão inseridos nessa questão, aqueles que estão agregando karma para o seu futuro e aqueles que estão reparando oportunidades de passado. Então, todo esse processo ele é muito interessante de estudar à luz aí mais uma vez da espiritualidade, da doutrina, mas com essa compreensão muito maior. E até saber por que as antipatias, a gente às vezes não sabe por que tem uma antipatia gratuita com alguém na nossa família, nas nossas relações sociais, e sem ter muita convivência com a pessoa. Sem a pessoa ou nós, em relação a elas, não termos feito nada objetivamente, mas gratuitamente temos uma severa antipatia, assim como temos as grandes simpatias, a simpatia que aí nos entregamos de uma forma às vezes desequilibrada e às vezes até pagamos com temos como retorno exatamente uma decepção, ou as antipatias que agravam o karma, antipatia profunda que a gente tem com alguém, e aí a gente está com a vibração baixa, aí tem um posto de comando, alguma, mesmo familiar ou social, seja o que for, e nós provocamos a pena mais severa para essa antipatia, e não nos damos conta e estamos querendo nos vingar de um passado. Por isso que aí, tá, esses juízes, essas coisas recebem uma proteção mais. É verdade que sim, mas cada um de nós pode estar cometendo uma antipatia, agravando uma situação fortuita. Às vezes pode ser um guardador de carro da rua, um gari, um vizinho que fortuitamente cometeu uma coisa que para ele, para nós, passa a ser uma pena de morte, uma coisa inaceitável, ou alguém que faça bem feito para as coisas, né, social, ou que recebe uma tentativa de um golpe, agora vou me vingar, e não sabe que está tendo ali uma oportunidade de resignação. Não é fácil isso, mas só tem uma forma de viver melhor esses momentos, é ter um momento de recolhimento, momento de reflexão. Não precisa ser sempre tantos minutos ou qual hora. Para pensar como é que está sendo. Estou me irritando demais. Por quê? Por que que tem sido isso? Por que que algumas dificuldades estão aparecendo mais? Por que estou sendo mais desafiado? As coisas estão tão bem, tá tudo muito bem, e a gratidão. Agradecer, né? Se deseja que outros também possam estar passando um processo, né, benevolente como o teu nesse momento. E perceber isso. Agora, vai dizer aquele juiz ali. Ele teve a Lia, trouxe como empregada, contratou como empregada doméstica. Inconscientemente, ele tinha um sentimento
de compensação pelo erro que cometeu inconsciente com o Jorge. Não foi assim aquela coisa né, que até então, com aquele capítulo anterior, ficava subentendido que parecia que foi injustiça, que ele sabia que era injusto. Não, ele foi levado a uma antipatia a cometer uma injustiça. E teve o inconsciente de absorção daquela filha dele, que é a Lia. E aí o Gúrbio, lá do lado, com toda aquela aproximação, aquela energia amorosa, faz com que ele faça mais do que isso, vai criá-la como se fosse filha, vai dar educação para ela e assim por diante, e fruto disso vai se reaproximar do Jorge, provavelmente vai desarquivar o processo e vai ter algum motivo jurídico, isso aí sempre é possível, para libertá-lo, né? Essa coisa toda intrincada, né, esse bolsão kármico que envolve esse capítulo, claro que derivado já dos anteriores, e aí vai ter sequência no próximo, essa reconciliação se deu pela energia do amor, da compreensão, do perdão, do auto-perdão. E, claro, que o indutor do alto aí foi o Gúbio, inspirado também pela Matilde, mãe do Gregório, que aí vai ter sequência o próprio livro, até essa excelente obra que a gente está tendo a graça de estudar com essa compreensão, com esse algo a mais, né? De refletir, de pensar sobre o que está estudando. Então é isso, pessoal. Não dá mais alguém, se alguém quiser falar, senão nós vamos encerrar por hoje. Agradecer mais uma vez, como sempre, aos espíritos que agem em nome de Jesus, que nos inspiram, que nos dão sempre a força de a gente trilhar esse caminho, a busca do conhecimento, da reflexão, de poder com que cada um de nós, no desdobramento do sono, melhor compreender essa oportunidade de captar intuitivamente a mensagem que provém do alto, em nome dos nossos amigos espirituais que agem em nome de Jesus. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo mal, Senhor, e que assim seja.